noite, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos estar dando início ao nosso culto online, o culto da Igreja Batista Filadélfia, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que bom que você está aqui. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos, te agradecemos, declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, reina sobre nós, ó Pai. O Senhor é tremendo e poderoso. Nós te agradecemos nessa noite. Tu és maravilhoso. Recebe o nosso louvor a Ti, a nossa adoração a Ti, Senhor. Perdoa os pecados, as falhas diante de Ti, por obras, palavras, pensamentos. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Recebe o nosso louvor e adoração a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu creio em Ti, creio em Ti. Eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, creio em Ti. Eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu creio em Ti, creio em Ti. Eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, creio em Ti. Eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus. E o fim, Ele é tremendo. Vamos cantar essa canção, Alfa e Ômega, e exaltar o nome do Senhor.
e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu.
sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, para sempre. Se tu reinas para sempre, Cordeiro de Deus, tu estás elevado, assentado no alto e sublime trono, e nós engrandecemos o teu nome, elevamos o teu nome mais alto, pois tu foste achado digno de receber toda a honra, toda a glória, força e poder pelos séculos dos séculos. Sim, tu governas sobre nós, Jesus, nós te adoramos, Deus. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, e não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia! Glórias a Deus. Nada é impossível para o Senhor. Todo o controle está em suas mãos, nas mãos do Todo-Poderoso. Nós vamos estar abençoando a tua família, amém? Feche seus olhos se você puder. E concorde com essa oração, declarando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família. Pai, te exaltamos, te glorificamos. Declaramos que és Deus. Oh, aleluia. Não há outro além de ti, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor é poderoso, digno de receber louvores, honra e glória. Nós estamos no culto a ti, Senhor, onde nós te exaltamos, te glorificamos, onde nós também entregamos nossas causas, os nossos anseios também, as nossas ansiedades diante do teu altar. Cada família que está aqui comigo, Senhor, Senhor, visita cada lar agora, vai tocando, tira angústia, tira medo, tira, Senhor, o pavor e dá fé e esperança, Senhor. Eu te peço onde há enfermidade, que chegue a cura de Deus. Senhor, vai sarando, sarando o físico, Pai, dos teus filhos, sarando a alma, traz equilíbrio emocional, vai tocando em nossas vidas, ó Deus, toda angústia dê lugar, a fé, a esperança, a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Eu abençoo cada lar aqui presente, aqui conosco, interagindo conosco em oração, Senhor. Deus, eu abençoo, declaro salvação, libertação, restauração, cura no físico, na alma. Receba da parte de Deus. Aqueles que estão com o coração, Senhor, enlutado, só o Senhor para consolar, só o Senhor para trazer conforto, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, vai consolando os corações, aqueles que têm parentes, Senhor, que estão que morreram, Senhor,
noite, igreja. Como é bom ter você aqui conosco, acompanhando o nosso culto online deste domingo, recebendo orientações da parte do nosso Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, mas sabemos que Deus está conosco. Portanto, devemos ter ânimo, porque Ele já venceu este mundo. Quero convidar você a acompanhar agora o quadro IBF em Casa. Hoje, nós teremos a participação de uma família muito querida. Tenho certeza que todos serão edificados. Vamos acompanhar? Graça e paz, igreja. Boa noite. Oi, gente. Nós estamos com muita saudade da igreja, de todos os irmãos, nossos pastores. E nessa quarentena nós temos aprendido muito que o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandonou. E nessa quarentena nós temos aprendido que o Senhor está sempre nos fortalecendo, está sempre nos surpreendendo com seu amor, né? Em meio a toda a dificuldade que nós temos passado, não só a nossa família, mas eu creio com todo o mundo, né? Todo o nosso estado, todo o nosso Brasil tem passado por esse momento difícil, mas o Salmo 121 ele fala: de onde vem o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, né? E nós temos aprendido que o Deus ele faz o impossível acontecer, né? E nessa pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, todos em casa, né? Sem poder sair de casa, com as crianças, né? Virou uma rotina estar dentro de casa, né? E estamos se cuidando, todos se cuidando, né? Eu creio assim como toda a Igreja Batista Filadélfia, e estamos com muita saudade da igreja, né? E nós cremos que em breve estaremos de volta na igreja. Ainda não retornamos porque devido aos nossos filhos, né, pequenos, não está podendo levar. Mas eu creio que tudo isso está sendo um aprendizado, né, para todo mundo, toda a igreja. E quero dizer que nós amamos todos nossos pastores, né? Queremos deixar essa palavra a todos, a toda a igreja. E não está sendo fácil, né? Nós sabemos que não é só a nossa família que está passando por isso, né? Assim como a minha esposa, a Karine, pegaram esse vírus, né? Mas graças a Deus tudo já passou, né? Deus é mais nas nossas vidas. Deus colocou a mão sobre a vida delas, não deixou que se agravasse mais, né? Sabemos que esse vírus é um vírus maldito, ele deixa sequelas, né? Mas eu creio assim como ele curou a minha esposa, né? Curou a Karine, e ele tem curado muitas pessoas. Eu sei também que várias pessoas da nossa igreja Batista Filadélfia também pegaram esse vírus, né? E infelizmente muitos e muitos não puderam estar aqui, né, ao nosso meio, ao nosso convívio, para contar seu testemunho, né? O que está passando, o que viveu, o que está vivendo. Mas é isso. Nós temos só o que dar graças a Deus, né, pelo que Ele tem feito, pelas portas que Ele tem aberto nas nossas vidas, pelas oportunidades que Ele tem dado todos os dias, né? E nós somos gratos todos os dias. Somos gratos todos os dias porque Deus ele nos demonstra o seu amor. Todos os dias Ele tem demonstrado o seu amor que Ele tem conosco. Ele nunca nos deixou desamparados. Ele nunca nos abandonou e nunca há de nos abandonar. Amém? Amém. Valentina, ora. Agora a Valentina vai orar, né? Pela nossa família, pela igreja,
Batista Filadélfia, pelos nossos pastores. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Sim, meu Deus, em Abençoa nome de minha Jesus. família, a Igreja Batista Filadélfia. Sim, glória a Deus. Senhor, abençoa Somos gratos a Ti, Senhor, todos os tios da salinha. por cada oportunidade que o Senhor tem nos Senhor. dado todos os dias. Todas as Muito obrigado, pessoas da Senhor, igreja, Senhor. porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Pai. Todos os Guarda, Batista Senhor, nossas Filadélfia, vidas. Pai, nossos Entregamos pastores, diante de Ti, cada Senhor, pessoa que nossos está passando por pastores. esses momentos difíceis. Todo o corpo de obreiros, Que essa Senhor, quarentena Batista possa Filadélfia, servir como Senhor. refúgio Senhor, para em nós, nome de para ter uma Jesus, nova Senhor, comunhão com muito Cristo. obrigado, Em Pai. nome de Jesus. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos e te engrandecemos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um domingo para ouvir a santa palavra de Deus com um tema que é sugestivo para todos aqueles que amam estar na casa de Deus. Qual o tema que queremos ministrar hoje ao coração da preciosa igreja do Senhor? A casa de Deus, lugar de alegria. Sim, nós entendemos que a casa de Deus é lugar de alegria. E o texto para nossa meditação é o clássico texto do Salmo 122, versículo 1. Todos sabem de cor, e eu preparei a mensagem baseada nessa temática, a casa de Deus, lugar de alegria, inspirada neste Salmo 122, versículo 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem expressão mais preciosa para aqueles que amam a casa de Deus? Para aqueles que consideram estar na casa de Deus? Eu posso pontuar rapidamente aqui 3 considerações sobre o Salmo 122, versículo 1. A primeira coisa que eu entendo aqui é que quando alguém fala alegrei-me quando me disseram acerca de vir à casa de Deus, eu entendo que há equilíbrio emocional, saúde emocional ou inteligência emocional, porque a casa de Deus gera essa alegria, porque na casa de Deus nós recebemos alento, força, fé, uma palavra, como nós costumamos dizer, uma palavra rema, uma palavra direcionada, uma palavra fresca vindo do céu para os nossos corações, de alguém que separou tempo, dedicação, devoção para orar, ler a palavra, buscar a Deus, pedir discernimento como uma resposta para os anseios do povo que ama vir à casa de Deus por ouvir uma palavra da parte de Deus. A segunda consideração nesse texto é quando ele fala, me disseram, alegrei-me quando me disseram. Isso significa que a liberdade de expressão, a liberdade de culto, deve ser algo considerado nos nossos dias, porque nós enfrentamos a chamada intolerância religiosa, por aqueles que querem impedir de a igreja exercer o seu ofício eclesiástico junto à casa de Deus. É claro que eu não vou entrar aqui naquele mérito, e muitos cristãos entram por essa via, dizendo, igreja somos nós, igreja sou eu. É claro que teologicamente nós entendemos tudo isso, eu não tenho dúvida quanto a isso. Contudo, o que nós devemos observar é que a igreja, ela não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. Alguém pode até falar assim, mas dentro da igreja não significa que ninguém é salvo. É verdade, mas fora também é a mesma coisa. Não significa que ninguém é salvo lá fora. Então a questão não é geográfica, mas é simplesmente cumprir
um mandamento de Deus e a expressividade do coração voluntário daqueles que amam estar na casa de Deus. E o terceiro ponto que deve ser observado aqui é que o motivo da alegria é estar na casa de Deus. O mérito aqui não é nem para quem não gosta de vir, de quem é contra vir, de quem faz oposição a vir à casa de Deus. E eu não falo nem da questão hoje que nós vivemos o período de pandemia, o isolamento, todo mundo em casa, mas é o fato mesmo de muitos nunca levarem a sério, ou terem levado a sério, o congregar. Então alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O motivo pelo qual estamos aqui gera alegria espiritual de servir ao Senhor. Eu quero ler um texto muito interessante de Lucas capítulo 24. Os versículos 52 e 53, esse texto vai tratar única e exclusivamente de Jesus. Diz assim que quando os discípulos ouviram a Jesus Cristo dar as suas últimas palavras antes de ser assunto ao céu, diz que eles ficaram muito alegres. E aí o texto de Lucas capítulo 24 se encerra assim: e adorando-o eles, tornaram-se com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, se os primeiros apóstolos, testemunhas oculares da ascensão de Cristo para ser entronizado junto ao Pai, o texto diz que após isso, eles voltaram alegres, jubilosos para Jerusalém, estando sempre no templo. Isso significa que aqueles apóstolos consideravam, levavam muito a sério, eles tinham o prazer de estar sempre no templo, bendizendo a Deus. Em Lucas capítulo 4, demonstra a experiência pessoal de Jesus. O texto fala assim: então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pense comigo, ele já era famoso, tornou-se famoso no primeiro ano do seu ministério, que durou 3 anos e meio. No primeiro ano do seu ministério público, a sua fama percorria todas aquelas cidades circunvizinhas. Todo lugar ouvia-se falar do nome de Jesus. Ele era famoso, e nem por isso ele descartava estar na casa de Deus. Olha o versículo 15: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. A igreja, a casa de Deus, é lugar de ensino. Então, se Jesus valorizava ir à casa de Deus, mesmo sendo famoso, mesmo desconsiderando que o templo era essencial, mas ele abria a mão muitas vezes de estar no templo para discorrer fora a palavra, da mesma maneira, ele também separava o tempo de estar fora pregando, anunciando, curando, contando suas parábolas ao povo, para também estar no templo e ensinar palavras fundamentais da sua revelação. O versículo 16 de Lucas 4, vai concluir dizendo: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isto é, o próprio Jesus, que era o Senhor, o próprio Jesus, que era o Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada, ele ia ao templo, como era do seu costume.
Então nós não perdemos o costume de vir à casa de Deus, porque Jesus nos dá o exemplo. E ali ele leu a palavra, pregou sobre o profeta Isaías e disse que aquela palavra estava se cumprindo na sua própria vida. Em Salmos, versículos 27, 4 e 5, o salmista Davi, que era um rei, o maior líder da nação, era o rei de Israel, mas ele tinha a postura de servo, mesmo sendo o rei. Qual é o seu pedido diário? Uma coisa é pedir ao Senhor, não duas ou três, uma. E o que foi essa uma única coisa que ele pediu? Imagine o gênio da lâmpada aparecendo ao Aladim, ao seu amo, requerendo-lhe 3 pedidos. Davi ousou pedir apenas um. E o que foi que ele pediu? Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é uma hipérbole. Ou seja, é um enunciado carregado de exagero para dizer o quanto ele valoriza estar na casa de Deus. Morar, ou seja, gastar tempo na casa de Deus com qualidade, todos os dias da minha vida, diz ele. Para que, Davi? Podia alguém perguntar. Ele responde: para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Tem uma versão que fala: e aprender no seu templo. E sabe qual é o resultado a isso? De contemplar a formosura do Senhor e de aprender no seu templo? Versículo 5: porque no dia da adversidade, como nós estamos vivendo hoje, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Isto significa confiança. Confiança de que alguém vai te proteger. E esse alguém que vai te proteger, que vai te colocar em um alto refúgio, ele vai te esconder no meio da adversidade, debaixo do seu pavilhão, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Então veja que privilégio é sentir a alegria de estar na casa de Deus. A casa de Deus é sim lugar de alegria, ou seja, lugar de contentamento. Em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 3, Davi vai demonstrar que ele não tinha só direitos na casa de Deus. Eu venho à casa de Deus para aprender, para receber, para crescer. Mas ele também tinha deveres. E olha um dos deveres que Davi fala em relação à casa de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus. Você tem afeto à casa de Deus? Ah, sim, pastor Eldo Gama, eu tenho afeto à casa de Deus, é claro. Eu tenho apreço à casa de Deus. Davi mostra o que é ter afeto à casa de Deus. O que ele diz? O afeto dele está relacionado à sua dedicação, à sua devoção, à sua entrega para o crescimento da obra da casa de Deus. Então ele fala assim: e ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Davi não deu mais do que ele poderia dar, ele deu aquilo que estava ao seu alcance. Nós somos chamados a dar aquilo que está ao nosso alcance. Só basta que sejamos fiéis no pouco, para que no muito ele venha nos colocar. A dedicação de Davi era tal qual que ele disse: eu tenho afeto à casa do meu Deus, o meu ouro particular, a minha prata particular, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto eu tenho preparado para a casa do santuário. Isso é demonstração de quem vela pela casa de Deus. Isso é demonstração de alguém que tem apreço, que sente alegria, que sente contentamento. Alguém que pode dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos
a casa do Senhor. Mas também há um outro texto que eu gosto bastante, no Salmo 84, versículos 3 e 4 vão dizer assim, o 3, por exemplo: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Lembram da expressão de Tomé, quando ele perdeu a primeira reunião pós-ressurreição de Cristo? Os outros discípulos disseram: olha, Tomé, você perdeu, o mestre ressuscitou. Ele disse: eu não acredito nisso. Se eu não tocar na sua mão furada, no seu lado que foi perfurado pela lança dos soldados romanos, jamais acreditarei nisso. E na segunda reunião, no segundo domingo subsequente à sua ressurreição, Tomé estava presente na reunião, lá na Galileia, no cenáculo. O grupo estava escondido, e Jesus ultrapassa a parede de forma sobrenatural, e ele vai até Tomé, e diz: toca aqui, Tomé. Tomé toca, e ele vê as feridas, as chagas das mãos do mestre, e a perfuração do seu lado, e ele cita o quê? A parte B do Salmo 84, Senhor meu e Deus meu. Aí o versículo 4 ele fala: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Se você ama a casa de Deus, entende que a casa de Deus é local de contentamento, a Bíblia diz que você é bem-aventurado porque você habita na sua casa, porque você o louva continuamente. Então como é que eu vou encaixar a mente de um desigrejado mediante a essa contundente prova de textos bíblicos que apontam para a casa de Deus como um lugar de contentamento, lugar de alegria? Um outro texto que eu gosto é o Salmo 1, versículo 5, contrariando aqueles que não têm prazer de estar na casa de Deus. Ele vai discorrendo a diferença entre o justo e o ímpio. O justo jamais será abalado. Aí o versículo 5 do Salmo 1 diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, no dia do Senhor, nem os pecadores na congregação dos justos. É natural a gente ver as pessoas saindo da casa de Deus se autodesculpando, se auto-defendendo, como se na igreja tivesse todo mundo errado e ele certo. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que são os pecadores que não permanecem na congregação dos justos. Então se você está perseverando até hoje, porque você é justo aos olhos de Deus, porque a tua justiça não é própria, ela foi conquistada em Cristo, ela foi conquistada na cruz. A justiça de Kaiosine é a justiça de Deus imperando na mente e no coração do convertido, daquele que rendeu a sua vida a Jesus. Portanto, considere essas palavras. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós não vemos a hora de que nós possamos novamente voltar à casa de Deus. Não vemos a hora de baixar um decreto e dizer: as igrejas estão liberadas como atividade essencial para poder congregar, reunir, professar, expressar a sua fé, realizar seus atos litúrgicos, eclesiásticos junto à sua congregação, à sua igreja, à sua denominação. Glória a Deus. E por que nós priorizamos a casa de Deus como o local de alegria, local de contentamento? Porque o mesmo Salmo 84, o versículo 10, vai nos dizer uma verdade tão intensa, cuja praticidade é apenas a evidência de quem tem o hábito de vir à casa de Deus, de modo que essa pessoa dirá que vale mais um dia nos átrios de Deus do que em outra parte 1000. O texto fala: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000.
preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, ou a habitar nas tendas da impiedade. Enquanto que o Salmo 1, versículo 5, os ímpios, eles saem da casa dos justos para congregar nas tendas da impiedade. O Salmo 84:10 confirma que aqueles que amam a casa de Deus, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Esses preferem estar, pelo menos, à porta da casa de Deus, do que habitar nas tendas da impiedade. O Salmo 69, versículo 9, fala do nosso comportamento, do nosso proceder. Pois o zelo da tua casa me consome, o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Jesus Cristo, em um dos seus discursos, ele cita o Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumiu. O apóstolo Paulo, em seus ensinos apostólicos, também vai citar o Salmo 69, versículo 9. Sobre a importância de zelarmos pela casa de Deus. Salomão vai dizer em Eclesiastes que devemos nos comportar bem na casa de Deus e não ter pressa de sair da presença do Senhor. Então a casa de Deus é sim lugar de contentamento, é lugar de alegria, é lugar de paz, é lugar de saúde para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida mental e para a nossa vida emocional. Eu amo a casa de Deus, eu amo estar na casa de Deus, porque ainda que nós passemos um dia todo fora, Deus permite que venhamos apenas 1 hora, no máximo 2 horas, para estar na casa de Deus e poder louvar o seu santo nome. Aquilo que Jesus veio requerer de Pedro, Tiago e João lá no Getsêmani, vale para nós hoje. Será que não podem velar pelo menos 1 hora comigo no culto? Uma vez que a Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse 1, ele passeia no meio dos castiçais, ele passeia no meio da sua igreja. Então não há dúvida de que cada reunião, onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele está presente. E Jesus não vem para assistir ao culto, Jesus vem para ser o objeto do culto. Ele não vem para que nós possamos avaliar o culto, ele vem para avaliar o nosso culto, porque o culto não é para mim, não é para você, não é para nós, o culto é para Ele, aquele que é digno de receber honra, glória, louvor e exaltação. E eu quero concluir essa mensagem, lendo esse texto que eu acho incrível, o Salmo 65, versículo 4, que diz que bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe. Você se sente um escolhido de Deus? Você se sente um escolhido do Senhor? E sabe o que esse que é escolhido de Deus vai resultar? Em Deus fazê-lo chegar até Ele. E fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Eu estou aqui hoje porque eu sou bem-aventurado em Deus. Eu estou aqui hoje porque eu fui escolhido por Deus. Ele me fez me chegar até Ele, para que habite em seus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa. Você tem sido farto da bondade da sua casa? Da casa de Deus? Da casa do Eterno? E do seu santo templo, como diz a palavra? Então privilegie aquilo que a palavra de Deus ensina acerca da casa dele, acerca da casa de Deus. Não menospreze o valor que tem na casa de Deus. Ainda que alguém diga com um discurso muito bonito, isso aqui é só prédio, isso aqui é só cimento, isso aqui é só madeira. Sim, nós sabemos disso. Mas nós não estamos fazendo uma guerra de conflitos, de gladiando entre si, para dizer que igreja de verdade sou eu. Eu não estou falando disso, eu estou falando que os santos, o organismo vivo, a igreja, se reúne no templo porque é bíblico.
Porque a palavra de Deus ensina: congregai, 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 diz a palavra. Profeta Amós, profeta Joel, os profetas falam da importância de congregar, de estar na casa de Deus. Então, bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Oferecemos a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque ainda que alguns acreditem que vir à casa de Deus é um sacrifício, que seja. Mas que seja um sacrifício que agrade a Deus. A quem possamos ouvir da própria boca do Senhor: eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Porque é devoto a mim, ao meu nome, à minha grandeza, à minha magnitude, à minha glória, à minha santidade. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu quero encerrar essa mensagem falando que a casa de Deus é um lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo como cristãos, aguardando a vinda do Senhor, servindo a Ele, nos dedicando a Ele, amando e servindo ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Que você guarde essa palavra na tábua do seu coração e valorize a casa de Deus. Valorize você, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, homem, mulher, casal, família. A casa de Deus é lugar de alegria, é lugar de contentamento. E como eu tenho o contentamento de estar na casa de Deus, como é prazeroso estar na casa do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, que Deus alcance a tua casa e ministre toda sorte de bênção sobre ti, sobre os teus, e que em breve possamos estar juntos novamente, congregando, como bem ensina a palavra do Senhor, como era costume antes da pandemia, como era costume no ministério público de Jesus, como os discípulos, os seus apóstolos que voltaram da experiência de ver o seu Senhor sendo assunto ao céu, voltar para Jerusalém e adentrar o templo e bendizer ao nome do Senhor. Assim queremos fazer também, em breve, para a glória de Deus. Ó Deus eterno e bendito, amamos estar na tua casa, porque a tua casa é a casa de Deus. Quando nós falamos a casa de Deus, significa que é o local onde o Senhor reside. Não, eu sei que o Senhor não reside em templos feitos em mãos humanas, mas o Senhor reside na manifestação dessa união, desse alinhamento entre nós e o Senhor e nós, para que juntos possamos exaltar e magnificar ao Senhor na beleza da sua santidade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e por essa palavra que vai penetrar o mais íntimo de cada coração que ouviu essa revelação da importância da tua casa como a casa de Deus, sendo lugar de alegria. Deus te abençoe e quinta-feira temos o nosso culto da vitória. Que você não perca, que você esteja alinhado conosco nas programações da Igreja Batista Filadélfia. Amém? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, hoje e sempre. Amém. Que maravilha, irmãos. Que bom que você acompanhou até o final essa palavra e entendeu que a casa de Deus é um lugar de alegria.
Apesar de não estarmos juntos presencialmente, estamos juntos virtualmente a partir desse mecanismo. E em cada lar há uma igreja e cada membro é um ministro de Deus. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, a tua família, a tua casa, as tuas finanças, os teus negócios, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana na graça de Deus.